Bem, boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 17 de abril de 2025. Nesse horário, nós estudaremos essa obra de Amélia Rodrigues, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, por quem devemos estar sempre orando para que Deus lhe dê força para enfrentar esse momento tão difícil de saúde que o companheiro vem enfrentando, né? Vem atravessando. Luz do Mundo, psicografia de Amélia, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Estudamos, semana passada, encerramos o estudo do livro Primícias do Reino. Agora estamos estudando o segundo volume dessa coleção Amélia Rodrigues, Luz do Mundo. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, os espíritos amigos, a Francisco de Assis, agradecendo a oportunidade de estar iniciando o estudo da nova obra, essa grande trabalhadora do Senhor, que é Amélia Rodrigues. Também pedimos esse momento, né, pelo nosso irmão Divaldo, que os médicos da espiritualidade possam estar envolvendo, fortalecendo, né? Nossa querida irmã Joana de Ângeles, sua orientadora espiritual, que com certeza está ao seu lado, dando força ao companheiro para mais esse momento, essa prova que ele vem passando, né? Que todos nós possamos vibrar o melhor para o nosso irmão Divaldo, que nos deixa, né, que um trabalho maravilhoso, né? Temos tantas obras de Divaldo publicadas, de vários espíritos, que precisaríamos de várias vidas para poder estudar todas elas, né? Então, é só agradecer esse grande companheiro. E assim, né, envolvidos pelas bênçãos que vêm do alto, pedimos ao Pai que nos abençoe, que tenha misericórdia de todos nós. Mas antes de começar, vamos lembrar a todos os irmãos que amanhã, sexta-feira, estaremos na Casa Espírita, às 16 horas. Na verdade, nós chegaremos às 15, né, Denise? Mas às 16 horas teremos a nossa palestra em homenagem ao Livro dos Espíritos. Gratidão pelo Livro Espírita. A palestra vai começar às 4 horas da tarde. E depois teremos o estudo dos médicos. Então, vamos começar aqui. Denise, a palavra está com você. Obrigado, Rose. Então, vamos lá. Um pouquinho de Amélia Rodrigues, tá bom? Posso compartilhar, né, Rose? Um momentinho, Denise. Opa, peraí, Denise. Só um minutinho, que eu esqueci do negocinho. Pode compartilhar. Estão enxergando? Sim, Então, vamos conhecer um pouquinho da vida da nossa querida Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. Amélia Rodrigues, que nasceu em 1861 e faleceu, né, desencarnou em 1926. Aqui tem uma foto. Esse texto é de Ismael Gobo, tá? Na internet. Estou tentando passar para baixo o texto. Pronto. Mais conhecida como Amélia Rodrigues, foi quando encarnada, notável poetisa, professora emérita, escritora consagrada, teatróloga, legítimo expoente cultural das letras na Bahia. Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues nasceu na fazenda de Campos, freguesia de Oliveira dos Campinhos, município de Santo Amaro da Purificação, no estado da Bahia, em 26 de maio. Era filha de Félix Rodrigues e Dona Maria Raquelina Rodrigues. Qualquer de seus conterrâneos, por mais jovem que seja, conhece a vida dessa extraordinária mulher, de seu esforço a fim de chegar aos seus ideais. Estudou com o cônego Alexandrino do Prado,
Em seguida, foi aluna dos professores Antônio de Araújo Gomes de Sá e Manuel Rodrigues M. de Almeida. Sua vocação para o magistério era inata. A par disso, matriculou-se no colégio mantido pela professora Cândida Álvares dos Santos e começou a lecionar no Arraial da Lapa. Alguns anos depois, enfrentou um concurso, disputando uma vaga para lecionar em Santo Amaro da Purificação. Sendo aprovada, lecionou ali por 8 anos consecutivos. Em 1891, pelo seu amor à causa do ensino, conquistou mais uma vitória. Diante da sua capacidade ímpar na tarefa de ensinar, pelo grande conceito na comunidade, foi transferida para Salvador, sendo lotada na escola central do bairro de Santo Antônio, né? Essa ênfase pela sua capacidade de lecionar é porque aquela época, né, Rose, a maioria dos professores eram homens. Eram homens. Um de seus alunos, adolescente ainda em 1905, foi selecionado para lecionar inglês pelo sistema do filósofo Spencer. Amélia Rodrigues não só o ajudou a compreender o pensamento daquele filósofo, como complementou o seu aprendizado. Disse a ele: o jovem precisa de educação moral, que é o princípio fundamental da disciplina social. Sem apelar para o coração, educar é formar no homem as mais duradouras forças da ordem social. O pensamento de Amélia Rodrigues se identifica com o pensamento de Fenelon, né? O filósofo, contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, que solicita a certa altura, esse é Fenelon, educar e formar homens de bem e não apenas instruí-los. No plano espiritual, continuou seu trabalho esclarecedor e educativo, o seu trabalho, baseado principalmente no Evangelho de Jesus, fonte inspiradora, quando encarnada, para muitos dos seus trabalhos. E desencarnada, encontrou na espiritualidade seara infinita da imortalidade maior expansão para o seu espírito sequioso de conhecimento e faminto de amor, dando vazão aos anseios mais nobres, aprofundando-se na mensagem de Jesus e, na atualidade, participando da falange de Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, pela psicografia do abnegado medianeiro. Vem trazendo páginas de beleza intraduzível, abordando os mais variados assuntos sobre o Evangelho, tema predileto, extraindo lições edificantes para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, consolando e instruindo os seus leitores, tendo bridado o movimento espírita com as seguintes obras: Até o fim dos tempos, Há flores no caminho, Luz do mundo, O semeador que é infantil, Pelos caminhos de Jesus, Primícias do reino, Quando voltar a primavera e Trigo de Deus. Rose, você tem todos os livros de Amélia aí, Rose? Nós iniciamos pelo Primícias do Reino, não é isso? E, É isso. e esse agora é o segundo, Luz do Mundo, tá bom? O que nós vamos iniciar a leitura e o estudo hoje. Quando de sua aposentadoria, foi difícil ficar repousando. O seu ideal de ensinar continuava vivo.
Recuperadas suas energias, retornou ao magistério de forma ainda mais marcante. Nessa oportunidade, foi responsável pela fundação do Instituto Maternal Maria Auxiliadora, que mais tarde transformou-se na Ação dos Expostos. Aproveitando o tempo disponível, né, quando ela se aposentou ainda encarnada, dedicou-se à literatura e ao jornalismo, colaborando em publicações religiosas, entre as quais O Mensageiro da Fé, depois na revista Paladina e mais tarde em A Voz. Então a gente observa, né, que é uma uma mulher assim à frente do seu tempo também, né? Muito inteligente e dada às letras, né? A poesia. Escreveu muitas peças teatrais, entre as quais Fausta e A Natividade. E colaborou ainda com poesias religiosa Clarice e Bem Me Queres. Escreveu ainda obras para literatura infantil, obras didáticas e romances. Amélia Rodrigues desencarnou em Salvador com 65 anos de idade. Olha só, gente, nova ainda com, né? Por isso ela continuou a trabalhar, né? Estava nova, se aposentou e não tinha como parar, né? É por isso que a gente, depois que a gente se torna o espírito mais desenvolvido, a gente não vai ficar parado quando a gente voltar à espiritualidade, né, Rose? A gente vai continuar trabalhando, assim como o nosso Mestre Jesus. Então, Amélia Rodrigues encarnou em Salvador com 65 anos de idade, em 22 de agosto de 1926, deixando a sua marca de trabalho inigualável, tanto na educação como na literatura e na assistência social. Então, esse é um breve resumo da vida de Amélia Rodrigues. A gente sabe que tem muito. Mas, né, quando a gente consegue estudar alguém que tenha estudado mais detalhadamente a vida dos nossos queridos mentores, né? Porque são também nossos mentores. A gente estuda, eles nos auxiliam a nos melhorarmos, a nos desenvolvermos. Então, vamos abrir agora o livro. O meu aqui está no meu Kindle. Deixa eu ver aqui se eu fiz certo. Ah, aqui. Mas eu não quero mostrar a caixa inteira, eu quero. O que que eu fiz aqui? Está pausado o compartilhamento. Que eu reduzi, desculpa, gente. Eu reduzi aqui porque eu quero deixar as duas telas. Vamos ver se eu consigo, né? Não estou conseguindo muito. Essa é para cá, não estou conseguindo arrastar. Então, esse aqui é o sumário e a gente vai começar pelo antelógio. O que quer dizer antelógio? É um preâmbulo, né? É um prólogo, É o prólogo, é, preâmbulo. um preâmbulo, exatamente. É algo que inicia. Eu não estou conseguindo arrastar aqui para cá, Rosa. Bom, anteo, anteo, antelógio. Eu falei anteólogo? Não, Eu estou ficando. Antelógio. isso.
Eu não estou conseguindo configurar aqui. Deixa eu voltar. Dá licença. Eu estou dividindo a minha tela, não é? Isso. Gente, Antelópeo. Hoje, como nos dias do passado, o homem sofre as mesmas necessidades, diferenciadas pelas circunstâncias de tempo e condicionamentos de técnica. Toda vez que se tenta, porém, uma atualização das palavras, as palavras augustas de Jesus, surgem naturalmente críticos apressados que se referem ao cristianismo como uma doutrina passadista que esteve a serviço das religiões e foi superada pelas realidades da cultura odierna. Jesus, para eles, pode ter existido, está entre aspas, não tendo, porém, outra significação senão aquela que se atribui aos agitadores de todos os tempos, que buscaram fermentar as massas humanas, tentando o ideal da fraternidade entre as criaturas. Seus feitos e suas palavras são considerados exclusivamente do ponto de vista sociológico, negando-se-lhes qualquer outras decorrências que ressumbrem odores e realidades transcendentes. Então, ficam só presos ao Jesus histórico, não é? Reacionários do dogmatismo religioso anatematizam igualmente dogmáticos todo esforço que objetive um estudo consolador, resultante da mensagem do Galileu incomparável, que inaugurou o primado do espírito, falando uma linguagem sempre nova e atuante em todos os tempos. Lamentavelmente, não são tais pensadores o resultado das experiências tecnicistas ou consequência da filosofia cínica destes dias. Sempre estiveram presentes na história, deixando pegadas bem expressivas do ceticismo a que se aferraram, amargos e amargantes. Disse que o Papa Urbano VIII, cientificado pela desencarnação do cardeal Richelieu, após alguma reflexão, exclamara: se existe um Deus, o cardeal terá de responder por muitas coisas. Se não existe, safou-se de boa. É. No entanto, foi Urbano VIII o responsável pela Guerra dos 30 Anos, consequência natural da Contra-Reforma. Você tem alguma coisa de história falar a respeito disso, Rose? não, não, não. Pode continuar. O homem dos nossos dias, no entanto, à semelhança dos homens de Israel do pretérito, tem necessidade de Deus. E por isso, Jesus é inadiável questão de encontro ou reencontro individual. Transitam em roupas juvenis os espíritos novos e dizem-se decepcionados com os ancestrais, procurando formar comunidades onde o amor deixe de ser comércio e a esperança se transforme em paz. Então, o ser humano está sempre querendo renovar, apresentar novidades a respeito, né, de Jesus, usando as suas palavras e dizendo reviver as palavras de Jesus, né, mas querendo modificar, né, os seus ensinamentos. Amargurados e inexperientes, porém,
enveredam pelos caminhos das emoções e sensações inusitadas, tentando experiências paranormais por processos de ilicitude, derrapando consequentemente em lamentáveis conúbios com obsessões aparvalhantes que os dilaceram, afastando-os do amor e da paz. Eles que somente experimentaram opróbrio e desprezo dos outros, desprezando-se a si mesmos. Assim, retornando às condições do primarismo humano, com mais instinto do que celebração. Os adultos, está falando dos jovens, né? Que quer mudar tudo, né? Os adultos superconfortados transformaram-se em observadores inconscientes dos dramas gerais. Negligentes quanto ao próprio destino, esperando ensejo de refocilarem e apagar-se num nada que se lhe seria o tudo, o aniquilamento da forma e da consciência. Então, então, os adultos super reconfortados transformaram-se em, perdão, deixa eu voltar aqui. Transformaram-se em observadores inconscientes dos dramas gerais. E foram negligentes, são negligentes quanto ao seu próprio destino. Isso até hoje, né, a gente vê aí, né? Questão Isso, dos pais, dos responsáveis, deixando os filhos, né? Olha aí a questão da internet que nós estamos vendo essa semana, uma tragédia que aconteceu. negligenciando, né, minha filha? Crianças de 8, 9 anos com celular, fazendo o que quiser, entrando em sala de bate-papo, recebendo mensagens. Aí uma criança até foi até óbito, teve óbito, entrou em óbito, né? Porque recebeu mensagens. E os pais entregam o celular àquela criança, crianças bem jovens, e não se responsabilizam de verificar aonde essa criança está navegando na internet. Quem está entrando em contato com essa criança? Né? Não coloca uma senha, não coloca alguma coisa para vigiar, porque existem recursos tecnológicos hoje que levam, os pais podem, né, observar o que a criança está vendo na internet. Tudo isso existe, meios, né, de você. Mas, né, é aquela coisa de que a criança tem direitos, né? A criança tem direito ao livre-arbítrio, à liberdade, a criança tem direito à privacidade, então eu não vou vigiar, não vou observar, não vou ficar ali vendo o que está acontecendo, controlando. E aí começa assim, criança, passa-se por adolescente, e a coisa, né? Temos aqui os adultos super confortados, né? Transformaram-se em observadores inconscientes dos dramas gerais, negligentes quanto ao próprio destino, esperando o ensejo de refossiliarem e apagar-se no nada, que lhe seria o tudo, o aniquilamento da própria consciência. Esse livro foi psicografado em 1971. 71. Tem 54 anos. 54 anos, né? Então, assim, Refutilar é fortificar, é restaurar, né? ela chama nossa atenção há 54 anos. E olha o que, é que a gente está vivendo hoje, 2025, né? Exatamente, exatamente. Ai, e os mais velhos? Ó, meninas, lá na escola, boa tarde a todas, meninas, Oi, no querida, trabalho, fala. lá na escola que eu trabalho, essa coisa que a Rose está falando da internet. Olha, brigas que acontecem muito fortes dentro da escola é por conta de coisas externas, que aí um ameaça o outro, e ou dá um recado para outro, ou tem alguma coisa, entendeu? E vai resvalar lá no colégio, aí tem que resolver coisas que não tem nada a ver dentro da escola. Quer dizer, os pais então estão entregando o aparelho, né, a internet, o que for, para os filhos, né, delegando a responsabilidade que é deles, né, para a escola
e ainda por cima com o aparelho também. E se você falar assim para eles que não é proibido agora o celular, né? E toda hora a gente tem que pegar o celular, guardar, enfim. Mas eles, de qualquer maneira, eles arrumam um jeito. Aí, se tem uma briga, eles conseguem filmar, bota na internet. Menina, é uma confusão, sabe? É o uso, assim, uma negligência que é de tudo, tem de tudo. Você vê de tudo, de tudo. Fofoca, sabe? Assim, qualquer coisa que seja para não estudar ou então para arrumar problema, é exatamente isso. Vaza coisas de lá, de vai para não sei aonde. Gente, é uma confusão. É isso aí que a Rosa está trazendo. E, Também, né, da segurança da pessoa, mas é delegado agora a tecnologia, as pessoas não estão, os pais, né, os mais velhos não estão vendo, e tipo assim, deixa para lá, entendeu? Não tão, é complicado isso. Eles estão super confortados mesmo, como diz, né? Eles ficam só observando o que está acontecendo, eles não, não interferem, né? Eles são negligentes. E são Sim, negligentes. você vê, tem às vezes jovenzinhos que às vezes tá falando com um adulto e a pessoa nem sabe o que é, aí depois acontece, né, coisas. Enfim, porque por trás de, né, eu sei que tem a tecnologia, essa inteligência artificial, que eu até estou fazendo uns cursos, mas se você usar para o caminho do certo, do bem, você consegue. Agora tem umas coisas que são sinistras, sabe? E São aí bem tem pessoas que complicados. fazem pro mal, tem pessoas que fazem pro mal, e aí engana, né? Complicado. É isso aí. E os mais velhos? Os mais velhos, aferrados a convicções hereditárias, acreditam que seja tarde demais para uma revisão espiritual da vida, como se pudesse ser tarde para aprender ou para recomeçar. Então, os jovens querem modificar, né, as coisas, botando outras roupas e incluindo coisas da- do jeito deles, né? Mas acabam sendo influenciados de forma, né, horrivelmente, né, de forma que se prejudicam e prejudicam muito o seu desenvolvimento. Os adultos ficam só observando, não interferem de forma assertiva daquilo porque se acomodam, né? Se acomodam, são negligentes com isso. E os mais velhos acreditam que está velho demais para poder mudar. Então, fica complicado a pessoa é, mudar esse mundo, né? Acreditar nesse mundo de paz, nesse mundo regenerado que a gente precisa, né? Precisa, nesse mundo que Deus mandou que Jesus viesse nos trazer esse reino de Deus, um reino de paz, um reino de harmonia e de amor pelo próximo, né? e entra, Bom, às vezes entra, fala. não tem mais jeito, não. Detesto esse tipo de coisa. Não tem, mas esse mundo não tem mais jeito, não. Acabou. Antigamente que era bom. Esse mundo agora não presta, não tem mais jeito. Aí ficam usando essas frases feitas, né? Para poder reforçar a sua negligência. Exatamente. A preguiça também de querer fazer alguma Isso aí, isso aí. Os que se acreditam, vamos continuar aqui. Melhor aquinhoados intelectual e culturalmente, apreciam o impacto decorrente do choque das gerações e sorriem como se encontrasse num campo de batalha, né? Como se encontrasse num campo de batalha, em que sobreviverá o mais forte e o mais apto, a quem, vencedor, pretendem aliar-se. E a convulsão prossegue. Tudo por quê? Porque Jesus continua desconhecido. Os problemas sociais, morais e políticos de hoje diferem pouco daqueles que agitavam dizem que Jesus viveu conosco. Como a Rose falou, nada mudou, né? Ou pouca coisa mudou.
a superdensidade da população, as técnicas de comunicação esmagando o espírito humano por acúmulo de informações produzem exaustão. Então, como a Rose falou, esse livro foi escrito em 1971. E hoje em dia as coisas estão muito mais densas, né? Vamos dizer assim. Busca-se tudo para solucionar a problemática externa, enquanto o homem prossegue sozinho, em incógnita ainda. E Jesus continua ignorado. Israel, soberba do pretérito, está hoje, simbolicamente, com dimensões gigantescas, fazendo-se representar pelas grandes nações adoradoras do deus Moloque e do bezerro de ouro. Rabinos odientos e fariseus impiedosos, saduceus astutos e samaritanos detestados, galileus humildes e levitas arbitrários, multiplicam-se nestas horas, envergando roupagem diversa e ocultos sob nomenclatura estranha. Aí ele diz assim: o homem chegou à lua, mas não penetrou o âmago do próprio ser. Sempre é mais fácil a incursão para fora e a solução simplista de conquistar os outros. Por mais confortadora e melhor retribuição externa do que a ingente conquista interior sobre si mesmo. Então, o homem prefere, né, procurar fora uma coisa que está dentro dele. Ele tem que conquistar a si próprio, as suas próprias imperfeições. Solucionam-se na atualidade, intrincadas de questões da técnica, a alucinação em torno do infinitamente pequeno, como do infinitamente grande. Gerou a necessidade da criação de cérebros eletrônicos, né? Os computadores hiperinteligentes, né? Para fixação de dados e a operação de cálculos mecânicos quase impossíveis de ser realizados pela mente humana, no tempo necessário ao acionamento dos reatores, agentes das supervelocidades, ou cuja vigência de respostas indispensáveis à agitação e celeridade destes dias em que se desenvolvem as atuais conjunturas, conquanto transitórias, com as suas perspectivas sombrias, quanto nefastas, não poderiam ser atendidas com precisão. Então, o homem utiliza da inteligência artificial, né, para poder correr, né, apresentar essa super velocidade para poder resolver esses problemas externos. Por que isso? Porque Jesus prossegue desconhecido. Ele, Jesus, no entanto, é a solução, a melhor solução para os intrincados quesitos da angústia universal. Essa parte foi sublinhada até. Jesus, no entanto, é a solução, a melhor solução para os intrincados quesitos da angústia universal. Retorna à esfera humana exatamente no momento ciclópico das necessidades, conforme prometera. Antes, fora precedido por uma pleiade de pensadores e artistas que embelezaram a terra e então inaugurou um período de paz e fraternidade, dobrando a cerviz do Império Romano à tolerância e ao martírio, retificando os conceitos éticos vigentes. Nestes dias, volta sob a mesma augusta companhia daqueles que lhe prepararam a senda, ampliando enormemente os conceitos de liberdade, de paz, justiça e de amor, conquanto ainda
não vividos por todos, para que, na condição de consolador, atenda a todas as necessidades e faça secar as nascentes de todas as dores que teimam em perdurar. É, o Espiritismo. Ontem cantava a verdade e a vivia no bucolismo de uma doce Galileia, afável, verde, e a natureza fez-se-lhe um outro evangelho, o da beleza e da poesia, que vertiam da paisagem, que emoldurava suas palavras e seus seguidores. Hoje, penetra as mentes e os corações, transformando-se no amigo divino, que mantém colóquio com os que o amam e desejam reencontrá-lo, não obstante o longínquo caminho por onde segue. Este livro, narrando e repetindo as mensagens do Senhor às suas gentes simples e sofridas do passado, é um convite, uma tentativa de entretecer um colóquio com os que sofrem, apresentando-lhe Jesus, o incondicional benfeitor, que permanece aguardando por nós. Nada traz de novo que já não se haja dito. Recorda, revive, atualiza feitos e palavras. Cicia em musicalidade fraterna as expressões que conseguiram impregnar os séculos e não desapareceram. Ora, representadas pelo pensamento kardeciano, encarregado de erigir o templo novo de fraternidade universal, delimitando as fronteiras do reino de Deus, adimensionais, como o próprio universo, que, no entanto, começa no coração, na alma do homem atribulado de todos os tempos. Essa é a nossa mensagem em Salvador, 25 de janeiro de 1971, de a nossa querida Amélia Rodrigues. E mais uma imagem linda aí de Jesus, embaixo dos sicômoros. E aí? Fechou Que o que você- som. Isso, eu vi. Obrigada. O que vocês acharam desse prólogo de Amélia Rodrigues? Bom, mostrando até para a gente que os problemas do homem continuam os mesmos, né? E que problemas é esse? Jesus continua desconhecido. Desconhecido, continua ignorado, Segue né? prossegue desconhecido, né? Isso aí. Eu até vou voltar lá. Porque o homem fica ainda preso às coisas materiais, né? E preso a apenas o gozar, né, das coisas materiais e não se aprofunda nas coisas espirituais, né? Vamos lá. Esse é o grande, Aí, nosso grande problema é esse. isso aí. Por Não te- tudo porque Jesus continua desconhecido Criando próprios tormentos, né? ou né? criando os próprios tormentos, ignorado, É, Então, enquanto a gente não desconhecido, ignorado. buscar observar os ensinos de Jesus, quarta-feira, ontem, nós falamos muito sobre isso, né, no estudo do Sermão do Monte. A aula ontem foi maravilhosa, maravilhosa mesmo. Então, enquanto a gente não se tocar nesses ensinos do Sermão do Monte, que parece, o pessoal diz, oh, meu Deus, não, é isso aqui. É isso aqui. Quando a gente não mergulhar nos ensinos de Jesus, não segui-lo realmente, não buscar conhecê-lo, nós vamos continuar sempre no atoleiro. Os Sempre no sofrimento, né? e são sempre os mesmos. Orgulho, vaidade e egoísmo. Orgulho, vaidade e egoísmo.
E a gente se desequilibra assim com facilidade, né? Quando tem questões, assuntos, né? Terreno, né? Para a gente resolver. E às vezes não sai da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer, como a gente quer, e a gente se desequilibra totalmente. A E gente é não, nesse momento que a gente se torna cada vez mais afastado de Jesus, né? São os exato. momentos que baixa a vibração e Em aí começa. ação, a gente se desequilibra fácil, porque falta É, rotação. É Jesus, né? Isso porque a gente não quer se conhecer, né, Rose? Não, Porque você sabe que você dá trabalho, é né? porque a gente não vive como sabe que você espírito. tem várias coisas, mas não quer enxergar, né? Como diz Jesus, não quer enxergar no E a próprio gente não, a olho a gente não trave vive, que está impedindo, né? é, e a Isso. gente não vive como espírito, né? Porque se a gente vivesse como espírito, as questões do mundo não seria assim tão, como é que fala? Como é que Se eu posso identifica falar? com mortal, né? Só como se fosse É, um homem finito, ser finito, é, que morreu, isso, acabou. A gente vive essa finitude, né? Quando na realidade nós somos imortais. é, Teremos Isso. Então, gente, nós vamos dar uma paradinha aqui, porque o próximo capítulo, o capítulo 1, né? Próxima aula de capítulo 1, que a próxima aula é. E não está querendo ir. Deixa eu fechar aqui o meu Kindle. próximo capítulo, Boa Nova. É o capítulo 1. Título, Boa Nova, isso, título Boa Nova, exatamente. com certeza, muito bonito. Então, a gente está no nosso horário agora, né? Daqui a pouco o nosso palestrante. Isso, daqui a pouco a nossa irmã vem fazer a palestra pública da noite de hoje. E, É o Bruno Ferraz. é o Bruno Ferraz hoje, quinta-feira. E nós teremos a nossa Amanhã que é isso aí, eu confundi. Amanhã que é. Isso aí. gratidão pelo livro espírita. E depois da palestra, o estudo do livro dos médiuns, com E hoje é o Bruno Ferraz com o Evangelho. o Evangelho, né? Isso Então, aí. vamos encerrando aí, Denise. Tá, eu vou então, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento, pedindo ao nosso Pai Celestial a permissão para encerrarmos o estudo da noite hoje, esse estudo maravilhoso que eu sei que será, porque estamos apaixonados por Amélia Rodrigues. Então, Senhor, muito obrigado, Amélia Rodrigues, querida irmã, pela presença, pelos ensinamentos, pela inspiração em continuarmos a caminhar, nos conhecendo e seguindo com o propósito de nos modificarmos, melhorarmos e assim contribuir com o nosso Mestre Jesus na melhoria do nosso planeta. Obrigado, Senhor, esteja conosco hoje e sempre. Graças. Graças a Deus. Denise, eu vou fechar aqui. Se ele chegar, o Bruno Ferraz, você faz sala para ele, tá? Pode Hoje, deixar. capítulo 8, itens 1 a, de 1 a 4. É, Isso, a gente inicia o capítulo 8 hoje. simplicidade e pureza no coração. Pô, Ok. daqui a pouco a gente volta.